Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo, a nossa reflexão sobre a nossa segunda lição, revista da Escola Bíblica Dominical de Jovem desse primeiro trimestre de 2023. A nossa segunda lição está datada para o dia 8 de janeiro e o título é O Pecado sob a Perspectiva do Deus que é Santo. Nós estamos tratando sobre sermos separados para Deus, falando sobre santidade, um viver separado das práticas mundanas e vivendo para a glória de Deus. A nossa primeira lição falou sobre santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. E nós falamos na nossa primeira lição, você confere na descrição, a respeito da diferença entre justificação e santificação. Nós somos justificados, lembrando, nós somos justificados quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente, insubstituível Salvador. No momento da nossa conversão, nós passamos a ser justificados em Cristo Jesus. Deus olha para nós através do seu Filho Jesus Cristo e nos vê puros, santificados, lavados, limpos, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aceitamos ao Senhor Jesus Cristo hoje, de imediato passamos a ser regenerados, justificados, santos. Mas o processo de santificação continua na nossa caminhada cristã, todos os dias nos santificando em Cristo Jesus. A regeneração é de imediato, é no momento que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, mas o processo de santificação é até Deus nos tirar deste mundo. Então, santificação é constante, é progressivo, enquanto estivermos nessa terra. E quando chegaremos à medida, como vai dizer o apóstolo Paulo, de varão perfeito, quando ele vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, ali a seguir, a estatura de varão perfeito, quando formos 100% santos, quando tivermos nossos corpos transformados, quando chegarmos na glória. Mas enquanto estivermos nesta terra, precisamos nos santificar dia após dia, constantemente, mesmo sendo regenerados, perdoados, justificados em Cristo Jesus. E uma vez salvo, seremos sempre salvos? Precisamos ter cuidado. Não é aceitei ao Senhor Jesus Cristo hoje, meus pecados foram perdoados, posso fazer qualquer coisa. Não. Por isso, a diferença entre justificação e santificação. O processo de santificação tem que ser contínuo na vida do cristão. Todos os dias, se humilhando diante de Cristo, confessando nossos pecados e pedindo a Ele que nos perdoe, que nos ajude no nosso processo, na nossa caminhada cristã. Porque se abandonarmos a fé, também perderemos a nossa salvação. Então é importante a gente ter esse entendimento. Nós falamos isso na nossa lição anterior. Você confere aqui na descrição. E hoje, na nossa segunda lição desse primeiro trimestre de 2023, lição de jovem, nós vamos falar sobre o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Nós vamos tratar aqui do episódio ali do pecado do rei Davi com Batseba, aquela que era esposa do heteu Urias. Vamos tratar sobre
essa situação que aconteceu na vida do rei Davi, e as consequências foram complicadíssimas para o rei Davi e a sua família. Consequências de um ato que o rei cometeu, premeditou ali, planejou e executou. Mas Deus vê todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Um dos atributos do Senhor Deus é a sua onipresença, é a sua onisciência. Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas. O título da nossa segunda lição, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Nosso texto principal, o texto áureo, está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. E, passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Nosso resumo: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Tratando aqui do pecado que Davi havia cometido com Batseba, o pecado do adultério, seguido ali de assassinato do esposo desta. E o tempo passou, Davi levando na normalidade. Ele tinha planejado tudo certo ali, ficou escondido, mas de Deus ninguém esconde. E Deus deu tempo para que Davi se arrependesse, procurasse ao Senhor, confessasse suas falhas, mas Davi não o fez. Então Deus vai tratar com Davi, né? Precisamos ficar atentos. Deus dá tempo para nos arrependermos, mas Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Precisamos nos atentar à palavra de Deus. Então, o nosso objetivo dessa nossa segunda lição é explicar o pecado sobre a perspectiva humana, o pecado sobre a perspectiva divina e compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso, Demonstrar que Deus vê o pecado e o julga de forma diferente do ser humano. O Senhor é santo e justo, por isso julga o pecador com retidão e justiça. Entretanto, ele usa de misericórdia quando há arrependimento sincero, e mudança de atitude do pecador. Então, é necessário arrependimento sincero, procurar Deus, o Senhor, confessar e deixar. O que é pecado? Nós podemos falar que existe o pecado contra Deus, o pecado contra o próximo, o pecado contra o próprio corpo. Existem outros, mas nós podemos trazer uma reflexão a partir destes: pecar contra Deus, pecar contra o próximo e pecar contra o próprio corpo, Pecado pode ser descrito como uma transgressão às leis de Deus, uma transgressão às leis divinas, errar o alvo, desviar-se para um ou outro lado. Então, é errar o alvo, é transgredir aquilo que Deus disse que não é para fazer. Isto é pecar. Davi deixou que seus desejos carnais sobressaíssem, tomasse o controle da situação. Depois que ele olhou, ele não conseguiu mais tirar do pensamento aquela cena que ele viu. E aí chamou a moça, deitou com a moça, engravidou a moça e foi uma tragédia em cima da outra. Uma tragédia após outra.
por causa da falta de controle sobre os desejos da carne, né? Então é necessário termos controle, buscarmos a direção de Deus e quaisquer situação que venha fugir do controle, foge. É necessário fugirmos para evitarmos coisas mais piores, né? Nosso texto bíblico em classe está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 9. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, o profeta: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as suas mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Deus, através ali do profeta Natã, confrontando Davi. O tempo havia se passado, Davi pensou que estava tudo bem, mas chegou o momento de lidar com Deus, porque ninguém esconde nada de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, ative aí o sininho de notificações, nos acompanhe. Quando você ativa o sininho de notificação, o YouTube te notifica, te envia nossos vídeos quando postarmos. E se não for muito, comente em nossos vídeos, tá bom? Compartilhe também, tá bom? Que Deus em Cristo continue te guardando e te abençoando. Então vamos ver que o erro de um dos principais personagens do Antigo Testamento, o rei Davi, ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências dos atos. As consequências do pecado foram terríveis na vida, na família de Davi. Consequências, não existe pecadinho e pecadão para Deus. Tudo é pecado. Mas as consequências diferem uma da outra. Precisamos nos atentar. Nosso primeiro tópico, o pecado sob a perspectiva humana. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não encobre as falhas nem do homem segundo o coração de Deus, para nos dar o exemplo de que precisamos olhar para Deus. Deus pune, Deus corrige aquele também que foi segundo o seu coração. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo.
né? Deus é justo, as consequências das ações vêm, né? Então, no tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi decidiu ficar em Jerusalém, decidiu ficar em casa e mandou Joabe e o exército para a guerra, onde ele também deveria estar. Tempo ocioso. O tempo ocioso levou Davi a pecar, né? O tempo ocioso levou o rei Davi a pecar. Eles, vendo uma mulher se banhando, e aqui também nós não devemos jogar a responsabilidade, obviamente, só em cima de Davi. Davi pecou e Deus vem tratar com Davi. Mas o que leva, o que faz uma mulher casada tomando banho com a área, janela ou porta aberta, de uma forma que alguém do outro lado tivesse a possibilidade de vê-la despida, né? Há uma falha aqui também da mulher, mas Deus vai tratar com Davi. Porque Davi foi quem tomou a atitude de chamar, de olhar, de chamar, de se deitar com ela. Afinal de contas, ele era o rei, ele podia, na sua autoridade de rei, fazer qualquer coisa, mas Deus estabeleceu limites para os reis também, né? Existiam limites ali que o rei poderia fazer e não poderia fazer. Davi era um homem que estava sob a direção de Deus, um homem que estava na liderança do povo de Deus, né? Então o rei tinha que dar o exemplo. Se Deus não corrige Davi, não trata isto com Davi, como é que ficaria? É porque é o rei? Deus passou a mão na cabeça? Não, Deus é justo. É porque é o pastor? Deus vai passar a mão na cabeça? Deus é justo. Não esqueçamos disto, né? Deus é justo. Então, Batseba, a Bíblia vai dizer que ela era filha de Eliã e neta de Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros do rei Davi e era esposa de um homem chamado Urias. Ele era heteu, está lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Né? Era uma mulher casada, tinha marido, tinha família. Não era uma mulher qualquer, mas o rei botou os olhos nela, desejou, tramou, levou, chamou até o palácio e deitou com aquela mulher e ela veio a engravidar, né? Batseba ficou grávida. O pecado do rei foi deliberado. Ele começou com a ociosidade, porque não foi para a guerra. Depois daquele olhar lascivo, vendo aquela mulher bela, bonita, se banhando, aquele olhar lascivo, imprudente, ele planejou um ato mandou chamá-lo até ele, levaram até ele e, enfim, consumou o adultério. Então foi um ato intencional, planejado. Um ato planejado, né? Bem elaborado, né? Ele propositou fazer aquilo. Olhou, desejou, e aí quando olha e continua olhando, e aí sobe para a mente, e aí desce para o coração, e aí perde o controle e acaba consumando aquilo que ele havia planejado. Então é necessário vigilância sempre, né? O cuidado com aquilo que parece inofensivo. Precisamos ter cuidado com aquilo que parece ser inofensivo. Pequenas alterações éticas e morais podem até passar despercebidas para um cristão, um servo do Senhor, né? Que não está atento às mudanças sociais
principalmente nessa nossa geração, nesse nosso tempo. Pessoas tendem a relativizar, infelizmente, hoje, tudo, né? O certo passa a ser errado, o errado passa a ser o certo e vira uma verdadeira confusão. Mas o pecado pode parecer pequeno, detalhezinho, coisa insignificante. Se não for identificado e corrigido, logo no início pode terminar com uma consumação, como foi o caso de Davi, e o afastamento da presença de Deus. O pecado precisa ser confessado e deixado. Nós lembramos lá de 2 Crônicas. Deus vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, se humilhar, orar, confessar, deixar se converter dos seus maus caminhos. A partir daí Deus ouvirá, perdoará os pecados e trará bênçãos sobre a vida destes, sarará a terra. Mas é preciso humilhação, oração, deixar o pecado, confessar, se arrepender, Deus ouvirá, porque Deus é um Deus misericordioso, né? Então, os planos de Davi para encobrir o seu pecado, os planos que ele realizou para tentar, para encobrir os atos que ele fez com ali ou através daquela mulher, tudo por causa de um olhar que não deveria ter acontecido, né? Depois de receber a notícia, a moça ficou grávida, a mulher ficou grávida, Batseba ficou grávida, e depois que ele teve a notícia de que ela estava grávida, Davi se vê encurralado pela situação. Era uma mulher casada, né? Então o que foi que ele fez? Aquele breve momento ali de prazer resultou na falta de controle dos desejos do rei. Agora aquela situação estava enviando a conta. Era necessário agora lidar com a situação. E aí? E aí? Ele era o rei, ele podia tudo? Ele até fez o que ele poderia, mas ele escondeu do homem, tramou tudo, mas existe alguém que é necessário prestar contas, né? Então, para encobrir o seu erro, Davi planejou um novo pecado. Para encobrir aquele pecado que ele havia realizado, ele planejou um outro pecado. E aí vira uma situação que foge ao controle. Davi pediu ao general do exército, Joabe, seu general, para enviar Urias de volta até Jerusalém. Urias estava na guerra. Urias era o esposo de Batseba, né? Pediu ao general Joabe que mandasse Urias para falar com ele. Urias vem, né? E o rei manda Urias, conversa ali com Urias, pede informações disfarçadamente sobre a guerra, como é que estava indo. E aí manda Urias ir para casa, para a sua casa. A esposa já estava, Batseba já estava grávida. Davi tentando encobrir o seu pecado, tramou isto para que Urias fosse para casa, para sua casa, deitasse com a sua esposa, tivesse relação com a sua esposa, e a partir daí, viesse ela já grávida, o filho fosse dado como filho do esposo de Urias. Só que Urias era um homem reto, um homem justo. Urias não foi para sua casa, decidiu deitar na porta ali do rei, do palácio, porque a arca do Senhor estava em tendas, seus companheiros estavam em tendas, estavam na guerra, porque ele iria para o bem bom de sua casa. Um homem justo, lutando pelo seu país, pelo seu povo, pelo seu rei, pela sua família, pelo seu Deus. Enquanto isso, o rei estava deitando com a sua esposa. Deus é justo. Não satisfeito com a situação, porque o seu plano não havia sido realizado do jeito que ele queria em relação a Urias, Davi chama Urias novamente,
conversa com Urias ali, embriaga Urias para que Urias fosse novamente para sua casa, mas da mesma forma Urias não foi para sua casa. Deitou ali na porta do rei, na porta do palácio, enfim, e não foi deitar com a sua esposa. Olha Deus tratando. E agora, o que é que Davi iria fazer? Planejou algo mais terrível ainda. Escreveu uma carta e mandou pelo próprio Urias enviasse a Joabe, o capitão do exército que estava na guerra, para que Joabe colocasse Urias em uma área de frente ali da guerra e que tirasse a proteção ali da retaguarda para que Urias viesse a morrer. Assim ele ficaria livre para tomar Batseba como sua esposa e encobrir o seu plano ardiloso. Assim aconteceu. Urias foi e levou a carta que estava decretando a sua própria morte. Foi colocado lá como o rei havia determinado e Urias caiu no campo de batalha. Pronto, o plano de Davi havia se concretizado. Aparentemente estava tudo bem. Davi tomou Batseba como sua esposa. O que foi que aconteceu? Findado o luto ali de Urias, com a morte daquele bravo soldado, Davi se casa com Batseba e ela dá à luz um filho, fruto do adultério e de um homicídio. E o rei acreditava que havia se safado daquela situação que ele havia se envolvido. Estava tudo bem. E Deus? Onde é que estava Deus? Então existe algum pecado que Deus não veja? De jeito nenhum. A Bíblia não faz esforço algum para esconder os fracassos de Davi. E isso nos deixa uma grande lição. Nos deixa uma grande lição. Nosso segundo tópico, o pecado sob a perspectiva de Deus. O pecado é algo desagradável para Deus. Para Davi, tudo estava resolvido. A situação agora estava tranquila. Urias estava morto, Batseba tinha se tornado uma mulher desimpedida com a morte do marido, tinha se tornado viúva. Davi vai e casa com Batseba, toma Batseba por esposa. Mas um filho seu nasceria. Ninguém estava incomodado com aquele assunto mais, incomodando. Tudo estava tranquilo, acabou. Agora tá tudo bem, meus planos foram concretizados, estou de boa. É assim? Não, ninguém esconde nada de Deus, né? Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, lá, capítulo 11, a partir do versículo 27. Essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. Deus estava vendo. Não estava tudo bem, Davi. Existia alguém que você precisava prestar conta. Então Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse e o rei pensava que estava tudo resolvido, tudo sobre o seu controle. Mas para Deus o pecado cometido precisava ser tratado. Deus criou o ser humano e o proveu de livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Só que, junto com essa liberdade, junto com essa liberdade que Deus nos dá, do livre-arbítrio, de tomar nossas próprias decisões, está responsabilidades pelos atos das decisões que tomamos. Pode tomar sua decisão, fazer o que você quiser, só que precisa lidar com as consequências. Precisamos lidar com as consequências. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. Se não trata nesta vida, Ele tratará na vida eterna. A primeira opção, obviamente, que é a melhor, arrependimento, né? Pois quando alguém é confrontado com o seu pecado e
muda de atitude, garante a vida eterna com Deus, porque se arrepende. Novamente, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Meu povo, se arrepender, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa linda. As misericórdias de Deus estão estendidas a cada um de nós. É necessário arrependimento, oração, confessar e deixar. E as misericórdias de Deus virão sobre cada um de nós. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Assim, depois de toda aquela situação ocorrida, Davi teve tempo de se arrepender, de chegar a Deus e confessar o seu pecado. No entanto, como nada estava lhe acontecendo, ninguém estava ali cobrando nada, Davi deu seguimento à sua vida, né? Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo que são intocáveis, né? Só que no seu tempo Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natan, como nós lemos aqui no nosso texto bíblico. Davi estava de boa, Deus chama Natan e diz: agora vai. Aí Natan chega e diz: ó rei, existia um homem que tinha só uma cordeirinha, existia outro homem muito rico que tinha ovelhas, tal. E esse homem rico, veio um visitante, um conhecido visitá-lo, e esse homem rico, ao invés de pegar de um dos seus animais e matar e preparar aquele banquete, não, ele foi lá, mandou pegar aquela única ovelhinha que aquele homem tinha, matou e fez o banquete para o seu convidado. Davi, quando ouviu essa história, ficou enfurecido. Como é que pode um negócio desse? Como é que isso vai acontecer? Esse homem merece morrer. Tem que ser restituído 4 vezes. Aí Natan disse: esse homem é tu, rei. E aí mostrou o que Davi havia feito com Urias. Além de assassiná-lo, além de trair, tomar sua esposa, dormir com a sua esposa, ainda tramou a morte daquele homem justo. Chegou a hora de prestar contas. Chegou a hora de prestar contas. Davi foi desmascarado. Davi pensou que estava tudo bem. O pecado havia sido encoberto, ninguém sabia de nada. A vida seguia. Betseba já era sua esposa, mas precisava prestar contas ao autor da vida, aquele que é justo, né? Então, fiquemos alerta. Nosso terceiro tópico: o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia de Deus. O julgamento de Davi. Quando o profeta Natan apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente e o furor de Davi se acende em grande maneira contra aquele homem que havia praticado aquele ato. E ele não precisou pensar muito e dar o seu veredito. Olha o que Davi diz: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Foi lá e tomou a cordeirinha daquele homem pobre e matou. Quer de matar de uma das suas tantas. O ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando a culpa, a situação, a história é de outra pessoa. O pecado é de outra pessoa. Por isso que Jesus vai dizer: tira primeiro a trave que está nos teus olhos para poder apontar o irmão.
Olha primeiro para dentro de si. Como é que está a tua vida? Será que tu não tem pecado? Mas apontar o erro do outro é muito fácil. Julgar é muito fácil. Olha primeiro para dentro de ti, para dentro de nós. Deus tem misericórdia de nós todos os dias. Não vamos ter misericórdia do nosso irmão? Vamos apedrejar? Quando um dos nossos irmãos peca, seja do ministério, seja uma ovelha, um membro, a tendência é julgar, apontar, desprezar, perder o valor, não presta mais. O que é isto? Quem somos nós para julgar? Apontar o erro do outro é muito fácil. É muito fácil apontar o erro do outro. Cuidado, não julgueis. Nós somos tão falhos quanto. E Jesus nos perdoou, mas Ele nos dá a advertência. Tira primeiro a trave que está no teu olho antes de apontar a falha do teu irmão. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu. Totalmente diferente da justiça de Deus. A confissão de Davi. Deus lembra a Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei Davi. Mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos seus desejos carnais, Davi adulterou e ainda cometeu um assassinato. Por fim, o informa sobre as consequências que teria sobre os seus pecados. Deus informa. Deus diz: a espada nunca mais sairá da tua casa. A espada jamais sairá da tua casa. Consequências quais foram? Irmão violentando irmã. Incesto. Irmão matando irmão. Absalão matou Amnon, que havia violentado sua meia-irmã Tamar. Absalão deitou com as mulheres de Davi. Ele dormiu, ele deitou com Batseba em segredo. Fez tudo em segredo. Absalão deitou com as mulheres do rei, do pai, para todos saberem. Absalão tramou tomar o reino do pai de Davi. Absalão, o filho, foi morto pelo exército ali de Davi, quando estava perseguindo o pai. Quando Salomão estava ali para reinar, começou a reinar, Adonias tentou tomar o reino ali, com uma trama ali com Joabe, o capitão do exército. Por fim, Salomão mandou ali matar Adonias. Assim foi a tragédia na família de Davi. Consequências de um pecado. Consequências de um pecado que Davi achou que já estava tudo resolvido. Afinal de contas, ele havia feito escondido, havia feito tudo escondido, ninguém ficou sabendo, ele havia tramado, tudo aconteceu e tudo estava resolvido. Mas existe Deus para prestar contas. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto. Porque Deus, o Deus que é santo, via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão, um verdadeiro arrependimento. E o que é lindo em Davi é isto. Ele errou. Mas quando Davi se viu na situação que poderia ficar sem a presença de Deus, Davi poderia perder tudo menos a presença de Deus. Aí é que está a diferença. Aí é que é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi
jogou tudo para o alto, mas não queria ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus, como ele vai dizer lá no Salmo 51. Sem a presença de Deus, não. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Foi isso que Davi fez. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. A perspectiva do pecado, segundo o parecer de Deus. Deus não vê como o homem vê. Então Davi se arrependeu. Por isso um homem segundo o coração de Deus, diferentemente de outros reis. O arrependimento sincero de Davi é a misericórdia do Senhor. No Salmo 51, foi escrito por Davi enquanto ele vive esse momento após o confronto do seu pecado pelo profeta Natã. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade do seu filho com Batseba. A criança morreu, veio a óbito. Ao lermos o Salmo 51, é possível perceber como Davi derrama o seu coração diante de Deus, confessa e afirma: o pecado está diante de mim, diz Davi. Bem diferentemente da experiência anterior em que o pecado estava encoberto. Quando Deus confrontou, ele se humilhou, reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Quando ele diz: não me lances fora da tua presença, não me tira da tua presença. E não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim o teu Santo Espírito. O Senhor é bom e teve misericórdia de Davi. O Salmo 51 vai falar sobre o pecado que quase o destruiu. E nos ensina diante do seu exemplo como nos arrependermos dos nossos próprios atos. A oração de Davi se inicia com 3 pedidos ao Senhor: misericórdia, renovação e purificação. Somente Deus pode lavar a mancha e a sujeira do pecado, dos nossos pecados. Davi pecou. Foi muito grave o pecado de Davi. Davi se arrependeu. Deus perdoou Davi. Mas as consequências dos atos de Davi ficaram e foram terríveis. Deus perdoa, mas precisamos lidar com as consequências. O pecado, sob a perspectiva de um Deus que é santo. Deus perdoa? Sim. Mas precisamos lidar com as consequências dos nossos atos. Deus em Cristo te abençoe.